Ora, boa noite. Aqui com um minuto de atraso, José Oliveira, da parte da CTZ, e bem-vindos a mais uma conversa online CTZ. Neste espaço, aquilo que se pretende é falar sobre a atualidade do setor de cabeleireiro, qual é o ponto de situação, como é que estamos, somos muitos, somos poucos, existe grande ajuda, não existe, estamos bem, muito obrigado, ou estamos todos muito mal. Enfim, aquilo que hoje vamos falar um pouco é sobre o setor. Vamos, para isso, ter uma pessoa de peso, um profissional de excelência. Vamos estar com João Semedo. João Semedo é o atual presidente do Clube Artístico dos Cabeleireiros de Portugal e aquilo que vamos, dentro de momentos, falar com o João Semedo, vamos só aguardar que mais algumas pessoas entrem e, entretanto, vamos falar um pouco sobre a atualidade. Antes de mais, João, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter-te aqui. Obrigado, Zé Carlos, pela tua iniciativa, que houve muitas durante a pandemia e, entretanto, algumas foram ficando pelo caminho, e agora tu retomaste mais uma destas iniciativas em conversas com vários dirigentes, o que eu acho fantástico e é muito gratificante. Para nós, que somos amigos há muitos anos, já nos conhecemos há muitos anos, quero agradecer também pessoalmente por essa grande empenho que tu tens tido para bem da profissão, através das marcas que representas, e que tanto tens vestido a camisola de vários organismos, quando te empenhas em estar connosco. Obrigado também. Tá? É sempre um prazer, sabes bem que nunca viro as costas ao trabalho e nesse aspecto já passámos por bons momentos os dois, bons momentos de trabalho e, portanto, estou aqui sempre para essa situação. João, antes de mais, disseram-me que estás em casa, disseram-me que estás aí com um pequeno problema. Então, pois, é assim, problema... eu ainda não tinha revelado praticamente a ninguém do... Opa, o momento certo. Não faz mal, não faz mal nenhum. É assim, é um pequenino acidente que não deveria de acontecer, não é? Principalmente neste ano tão péssimo, não é? Que o ano 2020, acho que para nós é um ano para esquecer. Para mim, pelo menos, é para esquecer duplamente, não é? É a pandemia e o facto de estar entrapado, não é? Aqui com um problema que fiz na ruptura da cartilagem da mão esquerda. É aquelas situações que a gente faz de repente uma posição com a mão e bati com a mão na mota, depois no corrimão, e no corrimão aí é que estraguei tudo, porque virei a mão e foi de uma maneira que complicou demais, complicou mesmo, e tive que ser operado. Faz amanhã 3 semanas que fui operado. Quer dizer, um cabeleireiro trabalhar com os pés não dá muito jeito, portanto tem que ser mesmo com as mãos. Não há outra hipótese. Nem com a língua, nem com a boca. A gente ainda vai falando, mas o falar só não resolve o problema, não é? E por incrível que pareça, é assim, mas tu trabalhas com a mão direita. Não. A nossa profissão é uma profissão que nos obriga a trabalhar com as duas mãos. E por incrível que pareça, a mão esquerda é a mão que mais trabalha em relação à mão direita. Porque a mão direita tem uma posição que é a tesoura, não é? Mas a mão esquerda é a que faz a viragem do pente, não é? Eu não consigo virar a mão. A minha posição agora é só esta, pronto. E então, eu mesmo assim andei a estar uns diazinhos para ver se isto passava, mas isto não passou, e acabei por ter que me sujeitar a uma ressonância. A ressonância é essa que foi detectada, de facto, aqui o problema da ruptura da cartilagem. E pronto. E agora, segundo diz o médico, correu muito bem. Os movimentos que eu tenho estado a fazer são movimentos pacíficos, não posso rodar muito o pulso, mas pronto, vamos ver. Estou curioso para saber de ontem a 3 semanas como é que isto vai ficar. Bem, uma coisa é certa, com este tempo de repouso, quando vieres, vens cheio de garra, cheio de gana, e aquilo, ai do cabelo que te aparecer à frente, não é?
Pois é, um bocadinho isso. Aliás, eu para a semana vou fazer uma aventura. Eu para a semana vou tentar descobrir se consigo cortar um cabelo. E quem vai ser a cobaia disso vai ser o nosso advogado do clube, o Francisco, que já lhe disse a ele, doutor, preciso do teu cabelo para fazer um treino. Vou entrar na cabeça dele. Pronto, se aquilo não correr bem, está lá a minha sócia que me vai ajudar de certeza. Pronto. Claro, Mas é uma claro. brincadeira, é só para nem sei o que é que vou fazer. Eu digo Às isto. às vezes é preferível não forçar e aguentar mais uma semana do que fazer as asneiras a metade. Sim, vai ser. Eu estou a dizer isto por brincadeira, que é para picar muitas pessoas que andam à minha volta. Ainda agora estava aqui com uma conversa com as minhas sócias e elas estavam-me a dizer: hoje o professor disse que tu não podes fazer trabalhos nenhuns, não deixares de estar a fazer as coisas luto. E eu respondi-lhes, mas quem manda sou eu e ninguém manda mais do que eu. Pronto. E, portanto, só por causa disso eu vou cortar o cabelo ao Francisco. Um chefe ditatorial, pá, não há direito. Olha, já temos aqui algumas pessoas. Não percebi, desculpa. Não é bem assim, mas é quase, não é? Não é bem assim, mas é quase. Um ditador, mas... Claro. Olha, já temos aqui algumas pessoas. Eu ia pedir a quem está online que nos dissessem de onde é que nos estão a ouvir, ok? Só por uma questão de curiosidade, sabermos até onde é que neste momento estamos a chegar. João, eu tenho muitas perguntas para te fazer, não temos tanto tempo assim, mas vou mesmo assim ter que te fazer algumas perguntas que tu não estás à espera. Uma das perguntas que para mim, pessoalmente, me encheu de orgulho foi ver em autêntica pandemia um encontro que vocês fizeram em frente à Assembleia da República. E, sinceramente, não, creio que não passou para a opinião pública exatamente ou totalmente as razões que levavam uma classe como a nossa a estarem ali a fazer aquela manifestação e ainda mais por aqueles motivos. Queres esclarecer aqui um pouco a situação? Queres dar aqui um pouco o ponto de partida para a nossa conversa? Bom, então, o ponto de partida, vou começar pelo início da conversa. Durante o período de confinamento, nós, os organismos todos da profissão, pensámos que estava na hora de fazer uma coisa que há muitos anos atrás sempre pensámos fazer, que era a profissão estar unida, a profissão se juntar, os organismos deixarem as suas quintinhas e tornarmos aquilo que é um grande terreno que é a nossa profissão. Portanto, eu deixar de ter o meu quintalinho e agarrarmos na grande herdade, assim se possa dizer. Muito bem. E juntámos-nos os 7 organismos, foi fantástico. Braga, a Associação do Porto, o Centro Artístico do Porto, Leiria, a ANEP, que agora é dirigida no Porto também por uma da área da estética, depois a Associação de Lisboa e o Clube Artístico de Lisboa. Ora bem, foi muito importante esta conjugação dos 7 organismos para que nós, no dia 4 de maio, pudéssemos abrir a porta e pudéssemos trabalhar em prol de uma profissão. Juntamente, foi um trabalho de formiguinha, um trabalho em que a doutora Cristina Ferreira, a doutora Cristina Bento e a doutora Teresa, as 3 elementos dos gabinetes jurídicos das associações, tanto de Lisboa, Porto e Leiria, colaboraram, fizeram todas as demarches, nós todos apoiámos, tivemos reuniões semanais, quase que diárias, com os 7 organismos, onde estabelecemos regras, estabelecemos ideias, apresentámos essas ideias ao Governo, tivemos uma reunião com o Secretário de Estado, onde foi apresentado tudo. O Miguel Garcia foi em representação dos 7 organismos ter uma reunião com o Primeiro-Ministro, e aí ficou definido, de facto, que nós íamos abrir a 4 de maio. Mas, como eu costumo dizer, só quando ele vinha à televisão dizer o que é que ia abrir e o que é que ia acontecer, é que nós podíamos ter a certeza. Claro. Nós tínhamos a certeza que podíamos abrir, mas até chegar à hora certa, não quisemos
entrar na especulação de que sim, vamos abrir. Fomos avisando as pessoas, para as pessoas irem comprando todo o material que era preciso, e, portanto, isso aconteceu naturalmente e as pessoas foram comprando e foram-se prevenindo para podermos abrir a 4 de maio. Pronto, é evidente que o Primeiro-Ministro, no dia 31 de abril, referiu que os setores que iam abrir, nós estávamos contemplados com essa abertura. Foi um fim de semana de luta, não é? Para toda a gente poder comprar as coisas, mas foi um fim de semana complicado, porque precisamente estava o dia 1 de maio, onde nesse fim de semana cortaram para as pessoas não poderem andar a sair de casa, não é? Conforme foi agora este fim de semana passado, por causa dos finados. E, portanto, assim, foi muito complexo toda essa gestão para cada um nos seus cabeleireiros. Eu creio que correu muito bem. Na sequência disso, a CPPME, que é a Confederação Portuguesa das Pequenas e Médias e Microempresas, convidou-nos, a todos nós, os 7 organismos, para estarmos presentes sempre com eles em todos os eventos e todas as partes envolvidas da CPPME. Isto porquê? Porque a CPPME é um dos setores, e faz uns 8 dias precisamente, tive uma reunião online com eles, éramos 39 ou 42 elementos a participar nessa reunião, onde, mais uma vez, eu fico triste, porque a CPPME deveria ter assento na concertação social, porque aquilo que nós fomos fazer naquela manifestação que o Zé referiu, foi precisamente reivindicar ideias que cada setor das pequenas e microempresas, e estamos a falar que mais de 90% das empresas em Portugal são pequenas e microempresas. Exatamente. São empresas familiares. É uma vergonha dar-se preferência à Confederação da Indústria Portuguesa, à Confederação do Comércio Português, à Confederação do Turismo de Portugal, e não termos nós presentes lá na Confederação. Nós, o setor das pequenas e microempresas, somos nós a máquina que faz trabalhar o país, não são as grandes empresas. Eu, na quarta-feira, manifestei mais uma vez isto ao Dr. Jorge Pisco, que é o presidente da Confederação, e disse que fico muito triste como é que, mais uma vez, e atenção, o presidente, neste momento, da Concertação Social, era uma das pessoas defensoras que as pequenas e microempresas estivessem presentes, não é? E, infelizmente, os 3 burocratas da Confederação do Comércio, da Confederação da Indústria, da Confederação do Turismo, não disponibilizaram lugar, eles têm 3 lugares cada um, não disponibilizaram lugares para a Confederação das Pequenas e Microempresas. É vergonhoso, é uma vergonha, porque eles não percebem que se nós um dia pararmos todos, o que é que vai ser deles? Claro. Só pergunto isto. E esta iniciativa, termos ido à Assembleia da República, foi a primeira vez que eu fui a uma manifestação na minha vida. Com 50 anos de vida, nunca tinha ido a uma manifestação. Aliás, quando era pequenino, por imposição do meu pai, cheguei a ir a algumas manifestações. Mas isso eram outras brincadeiras, não era o meu pai que mandava. E outros tempos. Pronto. Outros tempos, exatamente. Foi logo a seguir ao 25 de Abril. Ano, portanto, participava nessas manifestações. Principalmente o 25 de Abril e o 1º de Maio. Agora, o que aconteceu foi a Confederação convidou-nos e nós estivemos presentes. Fizemos toda a questão de estar presentes. Veio a ANEP, veio o Porto, veio Leiria. Tivemos praticamente todos presentes. Acho que só não veio de Braga, porque não conseguiram. Na altura estavam em transição da direção de Braga a presidente. E, portanto, foi só por essa razão. Mas, de resto, tivemos todos presentes, porque fizemos questão de estar presentes, com os nossos cartazes também, a reivindicar as nossas necessidades e as nossas exigências das coisas que eram precisas, para tentar que o Governo, e através das nossas reivindicações, conseguíssemos chegar a bom termo. É assim, algumas são atendidas, mas é evidente que nós somos pequeninos, somos um setor que somos muitos, mas não somos tão grandes para reivindicar tanta necessidade para as pessoas olharem para nós como... Diz, Zé.
Eu não sei se estás aí com algum problema de internet, de vez em quando ouço-te mais aos soluços. Mas estávamos aqui, estavas aí a tocar num ponto muito sensível. Dizes que somos muitos, que se calhar não somos, se calhar somos muitos e somos fortes, mas se calhar estamos muito desunidos, ou não? E assim, eu pensava que a gente estávamos mais desunidos. Acho que com esta ligação do chat foi muito importante que essa união ficou reforçada. E que todas as demarches que nós fazemos, tantas normas que nós fizemos, estabelecemos com a DGS e com a ASAI e com a ACT, para a reabertura dos cabeleireiros, foram todas muito bem apadrinhadas pelos profissionais. Portanto, não vejo que haja aqui muita separação. Depois, é assim, tudo isto foi acontecendo, eu creio que tem havido uma grande união, tem havido uma grande ajuda entre uns e outros. Talvez tivesse que haver mais, não é? Mas é assim, mas vale o que vale, é como as normas, é como as regras. A gente pode implementar tudo e depois uns cumprem e outros cumprem metade e há os que não cumprem nada, não é? Pronto. É como agora, nós estabelecemos uma coisa que não teve ainda o impacto que nós queríamos, que nós pensávamos que ia acontecer, que é o selo Espaço Seguro. Uhum. Foi criado um selo para os cabeleireiros que custa 10 euros ou 13 euros, pronto, o verdadeiro valor são 13 euros, que é por causa de chegar pelo correio, onde os cabeleireiros colocam um selo à porta, tem mais 3 selos para colocarem no interior do estabelecimento e tem portanto, um dístico interior que é, portanto, toda a explanar tudo o que está acordado e está estabelecido, um diretório, portanto, das regras de bom funcionamento para o cabeleireiro. Esse selo, pensei que tivéssemos muito mais impacto, mas infelizmente ainda não chegou àquele impacto que a gente queria. Ele está a sair muito bem, atenção. Mas diz-me uma coisa, achas que essa falta de impacto tem a ver com os profissionais que não estão a aderir ou é a ideia ou a imagem que se passa para o público que ainda não é suficientemente clara da diferença que é ou de todas as normas que o profissional, por norma, já tenta implementar de forma a garantir uma higiene, uma segurança que não é igual à de outras atividades. Sim, é assim, eu creio que as normas e as regras foram bem estabelecidas e muitos profissionais estão a cumpri-las e seguiram à risca tudo o que tem sido falado e tudo o que tem sido pedido. Agora, o que se passa aqui é uma outra situação, que é, eu não sei se a gente conseguiu chegar tão forte como na primeira leva, antes do 4 de maio, quando nós chegámos à comunicação social. Quer queiramos, quer não, a comunicação social é um polo de... interesses. É um trampolim muito grande para qualquer situação, não é? Uhum. E, portanto, é assim, faltou-nos um bocadinho um empurrão da comunicação social desta vez, outra vez, para o selo poder ser mais divulgado. Sem dúvida que o clube tem divulgado, os organismos, os outros 7 organismos, os outros 6 organismos têm divulgado, mas não teve ainda o impacto que deveria ter. E é uma coisa muito importante. Eu fui buscar o meu esta semana, na sexta-feira passada, porque nós canalizámos tudo para as 2 associações, para Lisboa e para o Porto. Para quê? Para ser mais fácil chegarmos e estar tudo unido. Portanto, e é assim, eu fui buscar os meus à associação e ainda não coloquei, por exemplo, mas lá está, é o problema da maneta, não é? Depois a gente quer fazer tudo e não pode fazer nada, né? Eu diria Casa de Ferreiro, espeto de pau.
Pois, é um bocadinho isso. Eu prometo que sexta-feira, uma semana depois de os ir buscar, já os vou colocar tanto no salão como no clube. O clube também adotou normas e regras de higienização, portanto, estamos com um espaço seguro. Eu acho que é muito importante que os profissionais adiram a esse selo do espaço seguro. É muito importante. Era importante que fosse assim. Já agora, falaste no clube, em termos de formações, em termos de encontros, de reuniões, porque eu recordo-me das 2 ou 3 vezes que estive no clube, umas vezes por formação de uma coisa, outras vezes por formação de outra, mas notava-se claramente que havia ali muita energia, ou seja, quando o clube anunciava alguma coisa, apareciam pessoas, apareciam sócios, e outros não sócios, inclusivamente. Mas qual é a tua opinião neste momento? O clube está a funcionar, mas digamos um pouco na penumbra, por não nos podermos mexer da mesma maneira, por não nos podermos juntar da mesma forma? Qual é a tua opinião? Diz-me. É assim, tem sido positivo. Apesar de tudo isto, nós, quando reabrimos a 4 de maio, fizemos algumas formações que estavam agendadas para aquele período que nós tivemos que estar todos em confinamento, mas fomos buscar alguns temas que nós sabemos que são importantes e que os associados e não sócios gostam, e avançámos com algumas formações que eu, até sou sincero, eu costumo travar as formações em julho, porque julho é o mês de férias, mas como nós tínhamos estado 46 dias de férias, obrigado, não é? Acho que, de facto, foi muito positivo. Tivemos 4 formações no mês de julho. Nessas 4 formações estamos limitados. O problema que se põe aqui é que estamos muito limitados. Tivemos que fazer de um dos temas 2 domingos. Porquê? Porque o número de pessoas ultrapassava as 10 pessoas que nos é permitido através de uma orientação que eu solicitei a uma das enfermeiras da DGS que nos orientasse com o espaço do clube, e como o Zé disse, o espaço do clube tem uma grande energia, é muito positivo, mas depois temos um problema que é, apesar de termos 100 metros quadrados, não é, para a área da formação, as regras que deveríamos cumprir, e nós estamos a cumpri-las, é os 20 metros quadrados, portanto, o distanciamento dos 2 metros entre as pessoas, com o uso da máscara obrigatória, a desinfecção das mãos à entrada e durante o espaço todo, há álcool gel pelo clube todo. E, portanto, é assim, para todos os efeitos, nós estamos a cumprir. E nessas formações de julho, nós sentimos isso. As pessoas sentiram-se satisfeitas, sentiram-se ativas e participaram. Em outubro tivemos algumas também, no final de setembro e em outubro também. E agora temos agendada já para este fim de semana também uma formação de extensões, e depois temos colorimetria, e depois temos o beabá das madeixas, o beabá da colorimetria, e depois temos madeixas. Eu espero não estar a enganar, e depois voltamos a ter a segunda fase das extensões. Com uma profissional nova que entrou para o clube agora, com muitos trabalhos comprovados. Andamos sempre à procura também disso, para a energia do clube, não ser só os da casa, sermos também com pessoas externas. Mas nós temos tido muita positividade. Agora, o que de facto prejudica aqui é 2 coisas, que é não podermos ter muita gente, e depois a outra, que é o mais importante no meio disto tudo, que é o dinheiro. Então, fala-me de dinheiro. Dinheiro é comigo, diz-me. Estamos a falar que, para todos os efeitos, nós, cabeleireiros, eu não sinto tanto isso na parte dos homens, dos barbeiros, mas eu sei que nas senhoras, nos cabeleireiros de senhoras, as cabeleireiras estão a sofrer muito. Porque muitas das senhoras, das clientes delas, que disseram que precisavam de vir ao cabeleireiro logo após as aberturas, muitas não vieram. Há umas certas pessoas que se retraíram de gastar tanto dinheiro no cabeleireiro, e, portanto, os cabeleireiros de senhoras, eu sei, e tenho dentro da equipa do clube
90% são cabeleireiras de senhoras, eu sei perfeitamente que está-se a passar por um mau bocado em muitos cabeleireiros de senhoras. E, portanto, isso retrai uma população, não é? Pois, mas achas que é uma tendência ou é um momento? É um período. Eu creio que seja um período. Eu creio que seja um período. Tanto para as clientes como para nós profissionais estarmos a ir para formações. E depois temos uma outra situação também, que é a questão dos números, não é? Porque eu posso dizer que já aconteceu, temos que desmarcar uma dessas formações de que estavam agendadas em outubro, em outubro, porque os números naquela semana dispararam, não é? E as pessoas assustaram-se. Isso está a aparecer tanto, a gente não vai, não é? Pronto. E é claro, depois é assim, se temos só uma limitação de 10 pessoas, e se essas 10 pessoas, se ficarmos com 3 ou 4 pessoas que não vão, inviabiliza um pouco a formação, não é? Porque financeiramente não é viável nem para o formador, nem para o clube. Não é? Claro. Olha, José, eu só quero fazer aqui um reparo, e é assim, quero desejar uma boa noite a toda a gente. Toda a gente está aqui a dar beijinhos, abraços, o Sérgio, o Paulo, a Suzete, a Xana, eu espero não me estar enganado. Eu tenho que vir ver ao telemóvel porque é mais fácil. A Diana, a Ana Filipa, Cristina, há uma querida que me segue todas, que é a Espadinha, a Fátima Catarino, quero um beijinho e um beijinho para as meninas, um abraço para os homens, por estarem aqui connosco nesta conversa com o nosso amigo estimado Zé Carlos, que tanto tem feito também pela nossa profissão. Mesmo que não apareça muitas vezes. Mesmo que não apareça muitas vezes. Só aparece quando é necessário. Exatamente. Mas é nos maus momentos é que nós vemos quem é amigo ou não é? Quem de facto se apresenta para o trabalho. Exatamente. Outra questão, João. Não és propriamente um novato na questão da associação. Eu que me recordo, já lá estás há quantos anos no clube? Bem, é assim, eu tenho 26, 27 anos de sócio, tenho 25, 24, 25 de cargos diretivos e tenho 14 de presidente. Ok. Só por isso já mereces um louvor. Provavelmente serás o presidente de todos dos 7 organismos, eu sou o presidente mais velho em cargo, não é? Portanto, sou eu que estou lá há mais anos. Como presidente, outras pessoas têm passado por outros organismos, mas eu creio que neste momento sou o mais velho em nível de cargos, portanto, com 14 anos de presidência. Muito bem. Relativamente à questão do associativismo, como é que tu vês, com 14 anos de presidente, tens uma ideia muito clara de que já houve momentos piores, mas normalmente quanto pior é aquilo que nos rodeia, mais nos torna fortes, ou não? Exatamente. Este período agora mostrou precisamente isso. Mostrou uma união muito grande, mostrou uma força muito grande de todas as pessoas que estão comigo. Mesmo ao nível de associados. Sim, a nível de associados, tenho sentido essa força dos associados e posso dizer que só me entristeceu ter perdido um braço. Uma pessoa que saiu, que deixou o cargo, e essa pessoa deixou-me marcas profundas, porque era uma pessoa que eu tinha uma grande consideração e uma grande estima. Mas é assim, eu já perdi outras pessoas anteriormente, nestes 26 anos que estou no clube, e estamos a falar de uma pessoa que tu conheceste muito bem, que era o Tony, por exemplo, não é? Sim. Que veio do tempo do Sr. Aristides e do Joaquim Pinto.
portanto, foi uma das pessoas que também me fez sofrer naquela altura. E agora, nesta pós-pandemia, eu perdi uma dessas pessoas que me deixou marcas profundas, porque não esperava. Era uma pessoa muito querida para mim, mas pronto, a opção dela foi aquela e só temos que respeitar. Eu fico triste por isso. Mas temos que pensar é que estamos aqui a dar oportunidade a outros, portanto, a quem nos está a ouvir. Também. Aliás, eu pauto-me sempre quando faço eleições e quando faço equipas, porque quem escolhe aqui, o clube e os organismos é tal e qual como o Presidente da República, como o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro é que escolhe os ministros. Eu aqui escolho os cargos diretivos para as pessoas que estão comigo. Inclusive até o Presidente da Assembleia Geral, eu faço o convite direto. Submetemos-nos a eleições e, portanto, e o Presidente da Assembleia Geral é o Natalino. Também está comigo há tantos anos quanto eu sou Presidente. Portanto, tem sido um companheiro ali ao meu lado desde a primeira hora. E tudo o que eu faço, tudo que eu tomo de decisões, o Natalino sabe de todas em primeiro lugar. Por vezes até em primeiro lugar da minha direção. Isto porquê? Porque é ele que, se um dia falhar, é ele que fica com o clube nas mãos. Não há mais ninguém. Nem é vice-presidentes, nem é diretores, ninguém. É o Presidente da Assembleia Geral que toma conta do clube enquanto há novas eleições. Exatamente. Portanto, está nos estatutos. E, portanto, eu comunico sempre tudo a ele. Mas o associativismo vem aqui na senda do associativismo, que tem sido muito positivo. Eu creio que as pessoas notaram agora que fazer parte de um organismo da profissão e fazer parte do clube, posso dizer que crescemos imenso o número de sócios ao longo destes 6 meses. Ao longo destes 6 meses, crescemos imenso o número de sócios. Temos estado, posso garantir que semanalmente entra sócios novos no clube. Estamos neste momento a fazer uma reestruturação muito grande e muito forte dentro dos serviços administrativos. Tenho uma pessoa nova na secretaria que vestiu a camisola tanto ou mais como certas pessoas da direção do clube. E que se empenhou em dar a volta que precisamos para o clube crescer. Responde a toda a gente, trata de todos os assuntos do clube. É uma secretária como eu tive quando o clube no Chiado começou a crescer. No tempo do Sr. Aristides, em que nós contratámos uma secretária, que foi a Dona Isabel, e essa senhora só se foi embora porque atingiu 84 anos. E naquela altura, com esta idade, já não tinha cabeça para me ajudar. Mas ainda foi para ali, para o Clube Novo, para esta sede nova. Só que, infelizmente, já não tinha a cabeça que tinha naquela época, quando a gente a contratou, há 20 e tal anos atrás, não é? Claro. Olha, voltamos à profissão. Vocês, tanto quanto eu me recordo, eram vocês que organizavam as noivas de Santo António, os casamentos de Santo António. Aliás, então, o clube por excelência tem tido grandes eventos e é detentor... Desculpa, João, eu puxo isto porque se calhar algumas das pessoas que estão hoje aqui a assistir não sabem e por isso é que queria dar os meus parabéns, porque o clube de facto esmerava-se continuamente em cada vez mais apresentar um serviço de excelência e portanto queria chamar a atenção precisamente por causa disso. Há quatro grandes fatores para nós, clube, que são muito importantes. São 4 pilares muito fortes para o clube e que eu sempre, ao longo destes anos de presidente, tenho mantido e que acho que vou manter sempre até lá estar e dar continuidade a quem vier a seguir a mim, que fique com estes eventos. Nós sempre fomos responsáveis pelas misses, pelos penteados das misses, da Miss República Portuguesa e agora Misses Portuguesa. Depois, com o Isidro de Brito, que é o organizador que tem a patente em Portugal para levar as misses lá fora aos campeonatos
campeonatos do mundo de Miss Universo e Miss Portugal, Miss Mundo e Miss vários setores. Há 1000 misses, como eu costumo dizer. Nós trabalhámos sempre com as misses em Portugal. Depois, há um grande evento que para nós era sempre fantástico, que era da Expo Cosmética. Portanto, é o segundo pilar. Nós sempre fomos convidados pela direção da Expo Honor para estarmos presentes na Expo Cosmética com os nossos fantásticos shows que nós temos sempre. Levamos sempre, lá está, as nossas misses, a parceria que nós temos em trabalhar com eles. Portanto, as misses cedem-nos, nós trabalhamos com eles e depois ele cede-nos as misses para nós podermos fazer estes grandes eventos através do clube. E onde a gente vai. Depois, este é o segundo. E o terceiro, sem dúvida, que é as noivas de Santo António. Este ano não houve por causa da pandemia. O protocolo estava assinado. O protocolo foi assinado, como sempre, é assinado no primeiro fim de semana de janeiro. Eu vou à Expo Noivos e mais a doutora Maria do Carmo Rosa, que é a responsável pelos casamentos de Santo António na Câmara de Lisboa. A gente estabelece naquele dia a assinatura da parceria que o Clube Artístico tem há 14 anos, tantos anos como eu tenho de presidente. Muito bem. E depois é o challenge, pronto. É os 4 pilares muito fortes do clube e que, além das formações, além das excelentes formações que todos os formadores, a começar pelo Eugénio, que tem sido um formador de excelência e que ao longo dos anos está sempre no clube, Suzetes, Paula Esteves, Paula Silva, Paulo Caetano, Paulo Alcântara, toda a equipa de formadores do clube, não é? Juntamente com a equipa que trabalha na equipa Fórmula 3C para todos os espetáculos que a gente realiza. Portanto, esta grande panóplia de profissionais que o clube tem, que vestem a camisola com muita dedicação, portanto, todas estas pessoas são os pilares, não é? O pilar central dos 4 grandes eventos que o clube tem. Falemos do Challenge, que a última vez que nós falámos havia, não digo incerteza, mas havia necessidade de alguma renovação. Queres falar sobre isso? Bem, o Challenge para mim é um miminho e é um brinquedo que o natalino, lá está, trouxe para o clube e que foi muito apadrinhado. Em boa hora. E em boa hora, sem dúvida. Foi precisamente no boom dos barbeiros que tudo correu sempre muito bem. Sem dúvida que quando se faz um evento não se pode agradar, não é? Claro. É como um campo de futebol, tal e qual. São 22 macacos a correr atrás de uma bola, não é? Que é verdade. 22 macacos atrás de uma bola, há lá um gajo maluco no meio com um apito na boca e que às vezes apita quando não deve de apitar. E, portanto, num campeonato como os barbeiros, em que todos querem ser campeões, não é? Claro. Nada pode correr bem. Nada pode correr bem. Tivemos um contratempo há uns anos atrás, ano passado, há 2 anos, portanto, em que eu pensei não fazer o challenge deste ano, e parecia qualquer coisa que estava a dizer, não faças. É assim, fizemos as 2 eliminatórias deste ano. O modelo que vem para o ano é assim, nós já o temos desenhado, eu e o Natalino já o redesenhámos novamente em agrupar, portanto, estes concorrentes das 2 eliminatórias anteriores e colocá-los, portanto, na eliminatória de 2021 e fazermos o Challenge 2020-21 e criarmos aqui o campeão destes 2 anos, portanto, 20 e 21. Já está redesenhado, já está todo repensado, só que não podemos avançar com nada, não é? Porque nós não sabemos até quando é que isto vai durar. E estar a fazer um evento onde as limitações são enormes, não é? Não vale a pena. Não vou arriscar. Jamais arrisco. Não arrisco com as formações no clube a precisar de dinheiro
para o clube se manter, não é? E, portanto, não vou criar aqui um problema, nada, para nos virem acusar. Não, os barbeiros estiveram no evento e foi lá um foco. Não, Claro, isso nunca claro. mais. Não é? Não, a mim parece-me bem, e aqui há a Susana Forte, também nossa amiga, também lhe parece muito bem. Um beijinho para também ela. A Ofélia entrou aí também. A Ofélia também entrou aí. Ao Paulo Paulino, Exatamente. ao Sérgio Taveira, um grande abraço também para o Sérgio. Sim. Agora falemos de uma outra questão. Como é que tu vês atualmente, e uma vez que vocês há muito tempo que fazem formação, sendo um dos vossos pilares, como é que tu vês atualmente a posição da nossa profissão, da nossa atividade? Eu considero-me, como sabes, apesar de não ser cabeleireiro, dava formação fazendo de cabeleireiro muitas vezes e, portanto, noto-a, vivo-a como se fosse um profissional também. Mas diz-me, qual é a tua opinião? Eu, para mim, tenho uma opinião também sobre essa parte que tu dizes todos os vendedores da profissão, ligados à profissão de cabeleireiro e de barbeiro, para mim, quando vêm para a profissão, vestem a camisola. Portanto, ao vestir a camisola, olha, a nossa campeã de 2019, a Aline, está a ver. Um beijinho para a Aline também. Ela ainda é campeã em título deste ano, porque ela mantém-se ainda como campeã. Ainda é campeã por este ano. Mas voltando, eu tenho muito respeito por vocês vendedores e acho que vocês, e principalmente o teu caso e o caso de uma dúzia à vontade, para não falar mais, mas pelo menos uma dúzia de grandes vendedores que passaram pelas marcas todas, acho que vocês são cabeleireiros ou vestiram a camisola dos cabeleireiros, portanto vocês têm aquele amor pela profissão. É assim, eu creio que nós estamos neste momento a fazer aquele ajuste que há muitos anos atrás houve, que é, está tudo a baralhar, está tudo a abanar, e vão ficar os bons profissionais, vão ficar aqueles que vestiram a camisola há muitos anos e que gostam da profissão, e aqueles que se dedicam muito à profissão. Porque não é só estar a trabalhar numa cadeira diariamente. Há muita coisa que se pode fazer, não é? E, portanto, eu acho que essas pessoas é um filtro. Acho que a nossa profissão está novamente a passar por um filtro. Há muitos anos atrás foi filtrado na parte das senhoras, agora está a ser filtrado na parte dos barbeiros, mas na profissão no geral também, porque esta pandemia veio. Eu costumava dizer que esta febre dos barbeiros, quando nasceu há 8 anos atrás, eu sempre disse que isto ia durar 8, 10 anos, e depois iam ficar os bons miúdos e os bons profissionais, e estamos a vê-los aí todos, não é? Tenho muito orgulho que nestes 250 participantes, quase 280 participantes que participaram no Challenge ao longo destas 5 eliminatórias, destas 5 edições, sempre os vi unidos e vejo uma grande receptividade desses profissionais. Muitos mantêm-se no ativo e são excelentes profissionais e veem-se as partilhas que eles fazem nos Instagrams e nos Facebooks, que são autênticas obras de arte. Portanto, a nossa profissão vai ter esse filtro. Sim. E tu sabes, uma das coisas que eu tenho apreciado, atenção, naturalmente que não é de forma geral, mas em muitos deles é que viram e sentiram esta competição como algo de princípio, ou seja, viram que esta poderia ser uma porta de entrada para palcos ainda bem maiores. E notei que alguns deles, que ia acompanhando, que passaram a entraram de facto como formadores em grandes marcas, outros que passaram a competição, alta competição, passaram para, fizeram formações, autoformações, fizeram formações no estrangeiro, inclusivamente, eu sei de alguns desses casos, portanto, provavelmente para muitos deles foi como que o apimentar
de uma possibilidade que está ao alcance de todos. Zé, eu tenho muito orgulho do trabalho fantástico que a Sandra Silva fez ao criar a associação para levar os melhores ao campeonato do mundo e aos campeonatos lá fora. Isto Já porquê? agora, desculpa, foi a nossa convidada da semana passada. Exatamente. Eu tenho muito orgulho em ter aparecido alguém com coragem, não é, para criar esse grupo, e tenho muito orgulho numa coisa, é que as pessoas que ela lá tem, não é, todas elas passaram pelo challenge. O challenge foi o trampolim, quer queiram, quer não. Há quem venha dizer, não foi só, está lá um dos melhores profissionais a dar a formação que não passou pelo challenge. Passou também foi júri do challenge. Foi o Sr. Aníbal. Pronto. Sim. Um dos melhores preparadores de campeões para o campeonato do mundo. Portanto, todos eles passaram pelo challenge. É um orgulho enorme ter essa situação. Essa situação até podia ter ido muito mais longe. Mas eu creio que a distância, e lá está o problema das quintas e dos quintalinhos. Não vamos hoje comentar mais de quintalinhos. Mas eu quero chegar a um ponto que é, houve outros profissionais que podiam também ter chegado à Sandra e podiam lá ter ido fora, não é? Fazer parte dessa equipa, porque havia muita pessoa interessada. E nós temos aí muitos bons barbeiros, não é? Que foram campeões do Challenge, que estavam na disponibilidade de irem ao Campeonato do Mundo. Mas pronto, depois há outros valores, não é? E os valores monetários, a gente sabe que para ir a um Campeonato do Mundo tem que se ter uma disponibilidade financeira muito grande, porque para começar não tem uma marca que pague, não é? As marcas não pagam para nós lá irmos fora. Portanto, tem que ser a própria pessoa do seu bolso. Pagar a inscrição, pagar a estadia, pagar a alimentação. Geralmente nós temos a vantagem de que quando levamos uma pessoa lá fora é um amigo nosso, portanto já não nos cobra dinheiro por estar a servir de modelo, não é? Mas claro, as despesas são correm por nós, não é? Claro. Falaste aqui ir lá fora e falaste também em marcas. Marcas leva-me a apoios. Como sentes neste momento os apoios das marcas? Eu não posso falar, como sabes, porque represento empresas que cada uma tem as suas regras, inclusivamente são internacionais, mas diz-me, qual é a sensação que tu tens quanto a isso? Gasta-se muito dinheiro em feiras, gasta-se muito dinheiro em publicidade, gasta-se muito dinheiro em muitas coisas, mas depois as empresas fazem contas no final do ano, se valeu a pena, se não valeu a pena. E muitas vezes para atividades como uma presença internacional, ou mesmo inclusivamente a nível nacional, os concursos, o challenge, outras atividades que vão existindo, principalmente ao nível da Expo Cosmética. Diz-me, o que é que tu achas que as empresas estão receptivas, não estão receptivas, podiam estar mais receptivas? Achas que podíamos aqui criar um outro tipo de... Atenção, vou-te fazer uma pergunta assim um pouco, enfim, enganosa, um pouco escorregadia, mas com 14 anos de atividade em termos de associativismo, eu tenho 28 em termos de atividade e sempre senti as coisas dessa forma. Mas como é que tu sentes atualmente que as empresas estão viradas para o profissional em termos deste tipo de apoio, este tipo de interação, ou pura e simplesmente todos estamos a olhar para a nossa barriga e esperar que as coisas aconteçam sozinhas? Eu disse que era escorregadia. Eu acho que está aí um bocadinho mais. Eu sei. É uma situação que é o seguinte, eu creio que as empresas estão-se, para começar, isto quando tocou a uns toca a todos, não é? Esta pandemia veio para destruir o mundo todo, pronto. As marcas então também, mas as marcas, é assim, o que eu acho é que as marcas também se estão a valer um bocadinho mais, porque independentemente
todos nós estamos a trabalhar. Não estamos a trabalhar e não estamos a faturar aquilo que faturávamos, mas estamos a trabalhar. Pronto. E, portanto, eu creio que as empresas e as marcas estão-se a retrair muito, não é? E estão a olhar, sempre olharam para o seu umbigo, apostam em certas e determinadas áreas que eu acho que às vezes não têm tanta valência, não é? Queres apresentar algum caso específico? As feiras, por exemplo. Não estamos aqui para falar de marcas em concreto, é? Não, eu acho que nas feiras, porque, por exemplo, às vezes não há necessidade de fazerem mega stands, não é? Quando podiam fazer coisas mais minimalistas, mais bem montadas, que possam chamar a atenção e que depois os profissionais até possam tirar partido dessa poupança que as marcas fazem, não gastar tanto dinheiro numa feira e depois, quando é mais à frente, poderem usufruir, chamar os profissionais para eventos mais caseiros, apresentar mais vezes as marcas e fundamentalmente, o que eu acho era, as marcas devem de chamar profissionais de todas as áreas e de todos os quadrantes, isto de todos os organismos. Quando eu digo quadrantes, é todos os organismos. O clube tem uma equipa, o clube podia trabalhar para as marcas todas, de vez em quando, não é? Não é sempre. A associação também tem uma equipa. Creio que o Porto também tem uma equipa que nunca lhe chamou nome, não é? Enquanto Lisboa temos o NTA na associação, a Fórmula 3C no clube artístico. Os outros também têm equipas de trabalho. Nunca lhes deram nome, mas pronto, mas têm. Eu creio que às vezes as marcas podiam aproveitar esse know-how, que é muito importante, e convidar-nos a nós e gastar dinheiro nessa parte. Mas não. Gastam muito dinheiro em feiras, em mega stands, que depois aquilo espremido vai dar alguma coisa, não é? E sabes bem do que eu estou a falar, porque as marcas gastam fortunas a fazer um stand e que depois, às vezes, não tem aquela... Tem uma visão, mas o lucro, a gente sabe que uma feira é um prejuízo para uma empresa, não é? As feiras não dão grandes lucros, porque a feira não é só o espaço, não é só o stand, é todo o staff que está por trás e tudo que está montado atrás. Eu digo isto porque o clube organizava uma das grandes feiras, que era a Expoer, não é? Ainda é desse tempo. Portanto, o tempo do Aristides. Portanto, nessa altura, sei bem o que é que estou a dizer e os custos que tem uma feira, não é? Sim. Mas já agora, falaste nas feiras e muito bem, mas eu agora se calhar lanço-te um repto. Porquê que não há uma associação de profissionais a nível nacional? Ou seja, mais uma vez, as quintinhas. Existe o Clube de Lisboa, o Clube do Porto, o Clube de Braga, depois dentro das esteticistas a mesma coisa. Porquê? Qual é a tua opinião? Zé, essa é uma pergunta das mais envenenadas que existe. Pronto, ok. Então eu... Se quiser responder... Não, eu respondo porque eles sabem bem, 6 organismos, sabem bem a minha linha de pensamento. Eu tenho um problema gravíssimo. Há muitos anos atrás, uma amiga minha dizia muitas vezes, o pestanudinho não pensa com a cabeça, pensa com a língua. Pronto. E quando já pensei com a língua, já está dito. E está dito. Pronto. Então é assim, eu não creio que ao criarmos uma associação nacional para o setor todo, vá tirar lucro. Posso estar a ser mau, porque estás a defender o clube. É evidente, eu estou a defender a minha dama, não é? Eu estou a defender a minha dama. Eu não sei se seria viável fazer isto. Só seria viável se, por exemplo, o Estado nos ouvisse a uma só voz. Entende? Ou seja, o Estado dissesse assim, não, a partir de hoje nós só vamos ouvir o setor dos cabeleireiros. Portanto, todos os profissionais de cabeleireiro têm que estar representados num organismo só. Chamem-lhe federação, confederação,
Ordem não pode ser, porque isso está limitado a certas determinadas áreas. Mas há muitos anos atrás nós falávamos sobre isso. A ordem dos cabeleireiros podia-se ter existido. Não, porque nós não somos minimamente inteligentes para ter uma ordem, não é? Pronto. Eu creio que às vezes falta um pouco de ordem. Também falta. Eu acho que é mais importante isto que se passou desta vez. Esta situação de nós, quando é preciso chamar e estarmos todos juntos, então sim, estamos juntos e trabalhamos. Sem dúvida que o clube, e eu tenho esta política e digo isto há muitos anos, e todas as pessoas que estão comigo na minha equipa ao longo destes anos, quando nós vamos ao Porto, a Exponor oferece-nos um espaço de 9 metros quadrados. Eu nunca quero esse espaço de 9 metros quadrados para o clube lá ter nada físico. Isto porquê? Eu não vou para o Porto. Eu sei que as pessoas, que uma grande fatia, para aí 30%, 40% dos visitantes da Expo Cosmética são pessoas que vão de Lisboa. Servem de fim de semana para ir ao Porto. A gente sabe. As estatísticas mostram isso. Os dados. Eu sei que se for ao Porto, eu não vou para o Porto fazer sócios. Eu tenho que ter um bom stand em Lisboa, na Feira de Lisboa, que eu sempre defendi há muitos anos existir uma feira em Lisboa e uma feira no Porto, e até sempre defendi que a feira devia ser um ano em Lisboa e um ano no Porto. Isto porque para as empresas não sofrerem um grande boom financeiramente. Eu sempre disse isto, aliás, a Amélia, este ano, a diretora da Expo Cosmética, já soube isso. Todos os diretores da Expo Nor sabem a minha linha de pensamento. E eu sempre defendi uma feira em Lisboa. Eu em Lisboa aposto num stand forte, que eu acho que é aqui que a gente tem que ganhar os nossos sócios. Porque nós estamos em Lisboa. Agora, quando é para defender a profissão no geral, aí temos de estar todos juntos. E daí estarmos todos juntos. Eu sou da opinião de que estes 7 organismos, o G7, como nós lhes chamamos, que eu acho que é 7 organismos da profissão, não há cá associações, nem centros, nem clube, é os 7 organismos da profissão, porque todos nós defendemos. Sem dúvida que as associações defendem a parte laboral, mas nós, clubes e centro artístico, não é? Defendemos a parte técnica e artística. Portanto, nós estamos todos metidos no mesmo saco, ok? Nós defendemos patrões e empregados. E, para mim, é fundamental que exista esta situação. Há uma lacuna muito grande. Por exemplo, a parte das manicures, pedicures, não estão representadas em nenhum setor. Estão dentro das associações. Mas acho que essas senhoras deveriam ter uma associação e deveria estar connosco também, neste grupo dos 7. Portanto, seria 8 organismos. E há uma outra muito importante, que eu defendo isto também há muitos anos, que é uma associação de escolas. As escolas de formação têm que acabar com este know-how de qualquer pessoa dar formação sem ser certificada em condições. Isto é uma guerra, é uma política, e íamos estar aqui a noite toda. Não, mas eu quero-te ouvir mais sobre este assunto, mas antes disso eu queria lançar um repto às pessoas que nos estão a ouvir. Primeiro, que nos dissessem alguma coisa, se estão a gostar, se não estão a gostar, porque, enfim, também é importante para nós sabermos. É importante para nós sabermos se, digamos, o feedback que as pessoas estão a ter da nossa conversa, mas acima de tudo queria que também pudessem, ou queria dar a oportunidade de colocarem alguma questão ao João, porque com certeza há alguns que não é todos os dias, ou nem todos têm o número de telefone. Não vou dar o número de telefone a ninguém, mas nem toda a gente tem a oportunidade de estar com ele, enfim, ou fazer-lhe perguntas. Mas, João, falaste numa coisa que para mim, e tu sabes perfeitamente que para mim a formação é algo que me diz muito mesmo. Já estiveste comigo 2 ou 3 vezes e tu sabes que eu não consigo vender nada que não saiba trabalhar com o material, ou pelo menos que saiba apresentá-lo devidamente, explicar a 100% as coisas. A minha pergunta é esta. Formação. Eu já vi de tudo.
desde a obrigatoriedade de 2 anos, já havia a necessidade de haver já nem me recordo do papel que era enfim, uma série de normas que obrigavam a isto e aquilo e aquilo outro, o 12º ano, depois era o 9º ano e agora já nem sei exatamente qual é o ponto de situação, mas diz-me, para onde caminhamos? Porque, ao fim e ao cabo, ao fim de alguns anos, aqueles profissionais que são realmente profissionais e que querem se ingrar, acabam por tirar mais 1, 2, 3, 4 formações, todos os anos tiram uma reciclagem, todos os anos vão a feiras, todos os anos juntam-se a empresas para aprender mais e mais e mais, e ao fim e ao cabo é do tempo, é do nosso tempo que sai tudo isso, mas diz-me, para onde vamos em termos de formação? Não sei, e entristece-me imenso saber que não há um fio condutor. Eu ainda hoje, eu apesar de estar com a mão assim, não é? Acabo por fazer alguns trabalhos, não é? Portanto, eu não consigo estar quieto. Não trabalho à tesoura, mas há muita coisa para fazer, tanto no clube, a reestruturar a parte administrativa, e da parte da tarde, tive a tarde toda, durante 3, 4 anos, tive a responsabilidade no CEPAD da parte do setor masculino, da formação masculina. Onde estivemos lá também uma ou outra vez. Exatamente. E, portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que fomos confrontados, eu, o João e a Mila, fomos confrontados com uma situação que é os planos de sessão que temos que fazer, obrigatoriamente, para depois colocar no sumário. Há umas incongruências, há umas normas, há umas regras que um senhor engenheiro ou uma senhora doutora estavam sentados no gabinete ali da Praça de Londres, que é o Ministério do Trabalho, e se lembraram, não é, que os cabeleireiros têm que fazer 50 horas disto, 25 horas daquilo, mais 50 daquele outro. Às duas por três não se entende, porque eles não percebem nada da profissão. Não houve uma pessoa, ou por outra, houve algumas pessoas que foram ter essas ditas reuniões, mas que levaram alguns entendimentos pessoais. E lá está, cada um tem a sua linha de pensamento, mas a profissão não é só por isso. Não é? Mas então estás a concordar comigo que, se calhar, havendo uma única confederação, federação, o que fosse, a nível nacional, onde esta conversa existisse ao nível dos profissionais, onde houvesse um fio condutor ao nível dos profissionais, provavelmente então estaríamos melhor. Eu sou da opinião de que tinha que haver quando é para negociar e para estabelecer regras, estabelecer normas, e impor as coisas para que elas se tornem lei e se tornem regras e regulamentadas, não é? Deveria de ser uma entidade só, que seria esse grupo dos 7 organismos, ou dos 8, ou dos 9, conforme o que pudesse crescer, não é? Tipo uma confederação, uma união, uma federação, chamem-lhe o que quisessem chamar, para que fosse a uma só voz, não é? Fazer aquilo que era importante para a profissão. Isso eu sou defensor desde a primeira hora. Desde a primeira hora, para acabar com todas estas situações que eu não consigo aceitar, não é? Que um organismo como, por exemplo, o Clube Artístico tem 70 anos, a Associação do Porto tem 120 e tal anos, a Associação de Lisboa tem 120 e tal anos. Nós que podemos dar formações como deve de ser e com condições e referenciadas, não é? Estamos excluídos praticamente, porque é uma fortuna para nós podermos fazer essas ditas formações. Sim. Certificadas, ou então depois mete-se aqui uma situação que é qualquer um vem dar formação porque tem o CAP, tem uma carteira profissional do tempo da avózinha, que eu também tenho, atenção, que era um livrinho, pronto, e se julga o melhor formador. Epá, mas não é bem assim.
Há regras, há normas. Nós hoje, para colocarmos nesse dito sumário, nesses ditos planos de sessão, andamos ali às voltas, porque não percebemos porque é que há tanto tempo para manuseamento das tesouras, manuseamento das navalhas, manuseamento das máquinas, manuseamento dos pincéis. Por amor de Deus, a nossa profissão é uma profissão prática. Nós temos de trabalhar na parte prática, na parte de desenvolver. Sem dúvida que as bases têm que vir de baixo, mas não precisamos de tanto. Alguma vez a gente precisa de 25 horas para ensinar a lavar uma cabeça. Bem, há pessoas que às vezes nem com 200 horas aprendem, mas isso é outra questão. Outra questão. Okay? Mas eu pergunto, no referencial há necessidade da obrigatoriedade de 25 horas de formação para lavar cabeças? Eu pergunto, há necessidade? A gente sabe que há pessoas com mais limitações, mas não é bem assim. Não somos todos chapa burra, não é? Claro. Pronto. E, portanto, há aqui coisas que não faz sentido. E, portanto, é tudo isto. Por isso é que eu sou defensor. Deveria de haver uma entidade também na área das escolas, uma associação que agrupasse as escolas todas do país, não é? Para que se juntassem junto dos organismos, dos outros organismos da profissão, porque nós estamos todos a batalhar, nós estamos todos a batalhar para o mesmo. Uns ganham 50 e outros ganham 5. Mas aí já cada um toca a guitarra que tem dinheiro, não é? Cada um vai buscar a guitarra mais cara ou a guitarra mais barata, não é? Agora, acho que devia de haver regras, acho que devia de haver normas. Eu já disse isto, estou farto de dizer isto, eu já digo isto há muitos anos, antes de ser presidente, e continuo a batalhar na minha tecla. Este ano conseguimos chegar e estarmos sentados os 7 à mesma mesa a negociar as aberturas. Conseguimos ter este selo do espaço seguro. Eu tenho uma leve e uma ligeira esperança de que ainda devemos conseguir chegar mais longe. Faz-nos falta alguém que leve dentro do governo, do Estado, não é do governo, sim, o governo que estiver em vigor na altura, seja qual for a cor, que nos ajudasse. Só que há muitos anos atrás, só para concluir, há muitos anos atrás eu tive um secretário de Estado que não era secretário de Estado, ele era chefe de gabinete do secretário de Estado. Chega-se e diz-me assim, eu pergunto-lhe qualquer coisa e ele diz-me assim, eu vou ver isso e depois eu digo-te. Ok. E do trabalho. E ele, passado umas semanas, voltou a cortar o cabelo e ainda hoje é meu cliente e ele vira-se para mim e diz-me assim, João, eu quando comecei a falar dos cabeleireiros, o meu secretário de Estado só se virou e só me disse, eu estou com essa raça pelos cabelos, eu não os consigo aturar. Isto porquê? E eu disse isto já montes de vezes à doutora Cristina Bento, na altura ao senhor Fernando, ao Fernando de Lisboa e ao Fernando do Porto e à Cristina do Porto, que temos que chegar a uma só voz ao governo. Não dá para chegar todos ao mesmo tempo. O secretário de Estado que nos recebeu agora, quando foi esta história da pandemia, ele só quis ver que nós estávamos todos unidos, cumprimentou-nos, fez questão de saber cada um de nós, quem é que era cada um de nós. Houve um interlocutor que falou sobre o que tinha a fazer e acabou, e foi assim. Agora, metam na cabeça, de uma vez por todas, não é com vaidosismos que nós chegamos lá. Nós temos que ir a uma só voz, eu digo isto sempre, a uma só voz é que nós vamos conseguir levar a bom porto o bem desta profissão. Muito bem. De outra maneira não vamos lá. Muito bem. Alguma pergunta? Não tem havido perguntas, pelo menos aqui da minha parte. Eu queria só deixar deixaste aqui bem claro uma ideia que eu também tenho, a questão da união, porque nós sem união não vamos lá. Gostei de ouvir-te falar sobre as escolas porque felizmente temos ideias muito coincidentes. Pois é, infelizmente já não vai haver carteiras profissionais. Não vai. A Europa não tem e nós tivemos que seguir os passos da Europa. Nós somos um país que dependemos
de quem manda mais que nós, não é? Que é a Europa. E a Europa acabou com as carteiras profissionais nos outros países, acabou connosco. Tudo bem, mas nós cá dentro, temos normas que a própria Europa nos estabelece que temos que as cumprir. Sim. E há normas que têm que ser estabelecidas e têm que ser regulamentadas. E é isso que por vezes faz falta. Se me perguntarem, foram bem regulamentadas? Algumas sim, outras não. Mas é assim, eu não consigo tolerar que há 2 anos acabaram com os cabeleireiros de homens e acabaram com vários ajudantes e com essas situações. Sim. Tem que haver cabeleireiros de senhoras. Eu não sou cabeleireiro, eu sou barbeiro. Eu sempre fui cabeleireiro de homens. Eu nunca trabalhei numa senhora, nunca fiz um trabalho de senhora. Eu sou cabeleireiro de homens. Não sou cabeleireiro. Não me chamem cabeleireiro, porque eu não sou cabeleireiro. Eu sou cabeleireiro de homens ou barbeiro, tanto faz. Como existem as profissionais de senhoras, e existem os profissionais de homem, e existem as ajudantes, e existem outros setores. Tem que ser esclarecido isso. Só que, infelizmente, deixaram-se ultrapassar, passamos para o nível não sei das quantas, para o nível 4, e o nível 4 agora eliminou os diversos padrões e as diversas categorias profissionais. Pronto. E é tudo cabeleireiro. Pronto. Agora é tudo cabeleireiro. Claro. Não é? Claro. Mesmo aquele que começa hoje já é cabeleireiro. Não é? E depois isto traduz-se em quê? Vai tirar um curso numa escola qualquer, muitas delas nem são certificadas, porque aí a maioria das escolas não são certificadas. O que é que acontece? Acontece que tira o curso, tira 500 horas, porque com 250 já tens uma leve ideia, não é? Não sabes nada, mas tens uma leve ideia. Ao fim de 500 horas, montas um cabeleireiro. Pronto. E és cabeleireira. Passas a ser cabeleireira porque logo no primeiro dia que fostes fazer o curso, eras cabeleireira. Não é assim. Não é assim. Isso, João, isso leva-me a uma outra questão. É que muitas dessas pessoas depois fazem nascer os cabeleireiros low cost. Qual é a tua opinião sobre isso? Há aqui uma colega nossa que escreveu agora aqui uma coisa assim. Para quando regras específicas para a abertura de cabeleireiros? Acabar com esta selva. É a Maria Clara. Sim. É assim, pois. Só que, infelizmente, essas regras nunca foram bem aceitas, porque lá está a tal desunião que não existe. Tínhamos de estar mais unidos, não é? Mas há mais anos atrás. Agora começamos agora. Talvez as coisas se possam endireitar. Tarde vão se endireitar muito mal. Porque há regras que já estão estabelecidas. Eu acho que agora mudar tudo novamente não é fácil. Depois faltava-nos um bocadinho a nossa posição de estarmos como pequenos e microempresários na concertação social, que não estamos, porque os senhores da indústria, do comércio e do turismo estão-se pouco a borrifar para os cabeleireiros, barbeiros e institutos de beleza. Portanto, faltava-nos ter essa presença na concertação social através da Confederação das Pequenas e Microempresas. Eu não estou com isto a defender nada e nem quero ser presidente da Confederação, cuidado, não é? Claro. Mas é só... Nunca se sabe. Nunca se sabe. Mas não. Já tenho muita sarna para me coçar. Mas era para perceberem que eram as novas regras que nós precisávamos de estabelecer. Só que, infelizmente, não sei se a gente consegue. Não sei porque há outros fatores. Há fatores muito mais importantes e que nós ficamos para trás, não é? Nós somos um bocadinho dos 90% das pequenas e microempresas em Portugal, não é? Os cabeleireiros, não é? Portanto, os cabeleireiros têm uma franja muito pouca, não é? Agora, diz-me mais uma coisa, e com isto já começamos a passar aqui da nossa hora. Não há problema. Estamos bem, as pessoas também estão a acompanhar-nos, portanto é sinal que estamos numa conversa agradável para as pessoas. Diz-me uma coisa, tu achas que em termos das marcas, falaste na formação, crees que as marcas que podem ter aqui já falaste por um lado nos clubes, falaste nas escolas, consideras que as marcas aqui, se houvesse um maior entrosamento entre estas três partes, crees que poderíamos conseguir algo muito interessante, muito forte, muito
porque ao fim e ao cabo aquilo que eu vejo é que marcas há muitas, todos os dias aparecem novas marcas, isto acaba por toda a gente tem que fazer mais barato do que o outro para vender, enfim, as guerras de preços, mas não quero entrar por aí. Mas, acima de tudo, e tu sabes o meu ponto de vista, que sempre tentamos olhar por cima e sempre num sentido de entrosamento, sempre num sentido de formação, sempre num sentido de companheirismo e não propriamente de cada um para a sua sardinha. Mas qual é a tua opinião? Acreditas que se houvesse algo que pudesse aglutinar estes três grandes grupos que poderíamos seguir em frente? Eu creio que sim, eu creio que sim. E sobre as marcas é um bocadinho a conversa aqui da Maria Clara, que é assim, é uma selva também, as marcas também é uma selva, sim, não é? Isto, além dos cabeleireiros não terem umas regras para as aberturas, não é? As marcas é a mesma coisa, é uma selva pegada e cada um luta para conseguir o seu nicho de mercado. Eu sou da opinião de que as marcas deveriam ter essa formação e essa formação pelas marcas, as formações pelas marcas, havia também ser certificada. Muito bem. Isto para quê? Para credibilizar a marca e credibilizar quem vai dar a formação. Porque o profissional que dá a formação é uma pessoa que dedica muitas horas da sua vida, além do seu trabalho do salão, não é? Para depois dar formação. Uhum. Independentemente de ganhar ou não ganhar, ok? Porque nas marcas ganha-se dinheiro, nas associações e nos clubes já não é tanto assim, não é? Gasta-se dinheiro. Perde-se dinheiro. Perde-se, e bastante. Mas é por amor à camisola, e só lá está quem quer, não é? A gente não obriga ninguém. Exatamente. Só que eu sou da opinião de que as marcas deveriam se unir. Lá vamos um bocadinho aos apoios dos campeonatos e dos concursos. As marcas deveriam de se unir a eventos credíveis e a eventos que têm um know-how positivo para, em conjunto, chegarmos junto dos clientes que eles querem atingir, não é? Porque... Então aí eu tenho que, de alguma forma, meter-te também um bocadinho de água na fervura. Não acreditas que dessa forma algumas empresas, algumas marcas teriam outras condições para poder estar presentes e em detrimento de outras marcas que não têm tantas condições? Sim. Seria uma forma de selecionar? Sim, mas lá está, depois vem aqui o problema da selva, não é? Em que o que se chegar à frente, não é? Tira partido disso, não é? Eu vejo isso pelo aquilo que aconteceu com o Challenge, não é? Nos primeiros 2 anos, nos 2 anos a seguir e no ano agora, neste ano, nesta 5ª edição. O Challenge, quem esteve connosco cresceu sempre, atenção, quem esteve connosco cresceu sempre. Principalmente o sponsor principal, e portanto é assim, isto prova que por vezes a gente pode pensar assim, mas tens que ser muito seletivo a escolher a marca. Eu sou, mas a marca também tem que perceber que a gente está a subir e estamos num patamar, tem de nos acompanhar a esse crescimento, porque senão é só um a crescer e o outro não cresce, não é? Portanto, não é só a marca que cresce, aqui tem que ser a marca e tem que ser também aqui para par. Não pode só um puxar a carroça em 2 cavalos. Se o cavalo da esquerda puxa para a esquerda e o cavalo para a direita, o que é que vai acontecer? A carroça vai ao chão, não é? Já se sabe o que é que vai acontecer. Claro. Aqui a Mércia está a fazer uma pergunta. Eu creio que não é exatamente isto que o João quis dizer, mas eu vou lê-la. Falando em marcas, o João acha bem para o profissional cabeleireiro ter uma única marca no cabeleireiro ou não vale a pena? Eu creio que não era exatamente isto que nós os dois estávamos a pensar, pelo contrário, mas queres
dar tu um pouco a tua opinião. Já agora quero dar um beijinho à Mércia, que a Mércia também é uma das nossas sócias e uma das meninas que está sempre presentes connosco no clube, nas formações. Veste muita camisola, é uma rapariga que é fantástica. Leva sempre uns bolos fabulosos para no final das formações a gente decorar. Pronto. Por isso é que não te esqueces dela, não é? Pois, não, mas ela é muito querida, ela e o marido são um casal muito querido. Mas não, Mércia, não é nada disso. Eu até sou da opinião de que a gente não deve se tornar só clientes de uma marca. Isto porquê? Porque cria vícios com uma marca e, por vezes, esses vícios, depois, quando se muda para outra, é muito complicado. Exatamente, paga-se muito caro depois quando se quer mudar para outra marca. Eu sou da opinião de que a gente deve ter 2, 3 marcas, ou 3 ou 4, não é preciso fazer grandes investimentos. É assim, a gente sabe o que é que as marcas querem logo mínimos, mas quem manda dentro do nosso espaço somos nós, e portanto nós é que definimos o que queremos. Eu, pelo menos comigo, é assim. Querem. E hoje em dia isso é possível. João, exatamente. E hoje em dia isso é possível. Há uns anos não era possível, hoje sim. Exatamente. Sim. Hoje já é possível. Apesar de haver aí pessoas e marcas, e eu soube agora há pouco tempo, e fiquei muito triste, há uma marca que perdeu uma boa parte do mercado. Por favor, não fales em marcas, está bem? Não vou falar em marca, não vou falar no nome. Não vou falar do nome. Perdeu uma boa parte do mercado. Foi contactada há dias por um grupo de profissionais que abriu um novo espaço para colocarem lá essa marca. Porque uma dessas profissionais vende dessa marca como se vende água. Foi contactada essa marca e essa marca, pura e simplesmente, não é? Armados em reis e senhores do mercado, disseram logo, sim senhora, a introdução mínima é X. Ok. Uma pessoa que vai abrir um espaço novo, não é? Não está propriamente a nadar em dinheiro, não é? Temos que pensar assim. E atenção, porque não queria a linha toda, era uma parte da linha. Pois as agências não quiseram vender. Não venderam. Pura e simplesmente não venderam. Mandaram, por portas e travessas, conseguiu esses profissionais irem buscar ao outro lado, vem lá de cima do norte. Mas quando é o meu espanto, esta semana passada, estive no Centro Comercial das Amoreiras e vejo uma ilha no meio do centro comercial, conforme está a vender cuecas e sutiãs, não é? Bonecas e pantufas, está uma ilha dessa marca a vender as marcas todas assim, ali, no meio da rua, sem aconselhamento profissional. E fazem galanteio, que são uma marca que são só exclusivos em profissionais. Pá, isto é triste. É isto que eu costumo dizer. É por essas e por outras que a gente não deve ter só uma marca no nosso espaço. E uma marca ligada àquela empresa, pior ainda. Não, àquela empresa, só àquela empresa. Há marcas aí, há empresas aí que representam 2 ou 3 marcas, não é? Portanto, é ter uma marca dessa empresa, depois ir para outra empresa e ir buscar outra marca. Há tanta marca. Há a selva, como ainda há pouco falou, não é? Mas há bons profissionais, há bons produtos. E é aí que a gente tem que ir. A gente tem que ser diversificados. Até porque há clientes, atenção, há clientes que não gostam de certos e determinados cheiros e de produtos daquela marca ou da outra marca. E nós temos que ter alternativas para isso. Não é? Claro. Portanto, nós temos uma porta aberta, temos que vender. A gente sabe que é um know-how muito forte para o cabeleireiro, não é? A venda ao cliente final para levar para casa, não é? Portanto, a gente tem que saber gerir esta parte. Não fique dependente. Focas aqui um ponto que para mim, como sabes, é também muito importante, que é a questão do profissional saber vender ou não, ou vender produto. Sabemos, por experiência, que uma parte importante dos rendimentos de um salão vem das vendas. Como é que vês
essa carência, parece que o profissional tem receio de vender, sabe cortar, sabe pentear, sabe secar o cabelo, sabe pintar e, portanto, como tal, não precisa de saber vender. Mas eu sempre ouvi dizer que nós vendemos desde que somos bebés. Exatamente. Qual é a tua opinião? Exatamente. Olha, é assim, eu vou contar uma parte, muito rápido, vou contar o que me aconteceu a mim. Eu, durante muitos anos, trabalhei num espaço em que os meus patrões tinham várias marcas, mas uma das marcas dava todos os anos, mandava sempre os brindes, sempre as prendas. E os meus digníssimos patrões eram três velhotes, na altura, já ainda eram novos, mas depois tornaram-se velhotes. Eles chegavam, assim que chegavam, os chapéus de chuva, as escovas, os relógios, agarravam nas prendinhas, cada um levava para casa, para as suas filhas e para as suas mulheres, e nós que estávamos a vender os produtos, chupávamos no dedo. E eu, então, a partir de hoje, vendem vocês. Disse-lhes mesmo, lá está o meu pormenor, não penso com a cabeça, penso com a língua. E disse, vendem vocês. Eu não vendo mais shampoos, não vendo mais tónicos, não vendo mais ampolas, vendam vocês. E assim foi. Claro, quando montei o meu espaço, paguei caro aquilo que fiz. Porquê? Porque na altura eu deixei de conversar com os clientes para vender shampoos, ampolas, cremes, os produtos, não é? Que tinha que vender. E comecei a vender. Claro, como tenho clientes que me acompanham há muitos anos, muitos viram-se para mim e dizem-me assim, virastes o vendedor da banha da cobra. Agora, vir aqui é pior do que ir à feira e levar com aqueles gajos que estão em cima do autocarro a vender o colchão, a almofada, o edredom. E era assim que eu tentava vender aos clientes. Claro, paguei caro essa história, não é? E ainda hoje tenho esse déficit muito grande de venda. Tenho. Aceito perfeitamente que não sou um vendedor e que não consigo vender. Isto porquê? Porque perdi o ritmo naquela altura. Naquela altura que era novo e que estava a lançar-me e podia ter feito muito isso e vender, não é? Mais tarde paguei caro, inclusive agora, há uns anos atrás, trabalhei com uma personagem que queria que eu cortasse um cabelo e vendesse um shampoo. Epá, isso não era fácil, não é? Não era fácil. E tivemos muitos problemas e muitas chatices, mas graças a essa personagem eu hoje tenho o meu espaço. Pronto, porque me chateei com ele, bati-lhe com a porta e vim-me embora e acabou. Os clientes eram meus, não eram dele. Ele batia no peito e dizia que os clientes eram dele. Os clientes são da casa. E eu disse, está bem, então fica com a casa. Fica com a casa. Pronto. E acabei por montar o meu próprio espaço e os clientes, claro, tenho clientes que andam comigo desde bebê. Pronto, que eu já corto cabelo desde bebê, tenho clientes que andam comigo há 35 anos. Não, 32. Há 32 anos. Portanto, diz qualquer coisa. Muito bem. Quero-te fazer agora uma última pergunta. Lembras-te assim de alguma... Queres... Eu ponho a última informação da Maria Clara. Isto é um espaço aberto em que não há qualquer tipo da minha parte, qualquer tipo de seleção de informação. E a pergunta aliás, é uma afirmação. Penso que nós profissionais deveríamos ser mais exigentes com as marcas em qualidade porque é uma questão de saúde pública. Aqui eu estou 100% de acordo. E as lojas de revenda? Não deveria ser exclusivo do profissional? Eu tenho a minha opinião, mas concordo que, Maria Clara, um dia que queira conversar sobre isso, terei imenso prazer, inclusivamente, em organizar uma conversa aberta para podermos discutir sobre as vantagens e desvantagens e eu serei o primeiro a aparecer, ok? Portanto, agradeço o seu comentário e se o João quiser comentar alguma coisa, tudo bem, mas tem os seus quês. Força. Só eu queria dizer aqui, o Jorge estava a dizer aqui, o importante é a qualidade
do produto para a nossa realidade. E vai um bocadinho no seguimento do que a Maria Clara está aqui a falar sobre a exigência das marcas. Eu, há uns anos atrás, em Bolonha, estive sentado à mesa com um dos grandes técnicos, um dos melhores técnicos a nível mundial, que trabalhava em Itália, mas trabalhava para a grande empresa do mundo. Pronto. Não vou dizer o nome, mas devem de calcular qual é. Sim. Ele era o técnico, ele era químico trabalhava num laboratório dele, mas essa grande marca ia lá ter com ele para lhe pedir opiniões e pareceres e sobre produtos. E ia sentado à mesa nesse dia, esse senhor, um senhor com os seus 1,52 m de altura, um homem fantástico, com uma inteligência fabulosa, virou-se e está a um dos profissionais que lhe fez uma pergunta e eu na altura ainda não tinha esta à vontade que tenho agora e houve um profissional não que... Não te sentias com estofo. Não te sentias com estofo. Não tinha estofo, exatamente. E perguntaram-lhe a ele as marcas, a qualidade dos produtos. Porque é que as marcas grandes multinacionais tinham o produto no supermercado e vendiam aos profissionais? E ele virou-se e disse assim: os produtos são de melhor qualidade ou iguais aos dos cabeleireiros, os que estão nos supermercados. E toda a gente ficou, como todos nós agora, podem ter essa mesma dúvida. Mas não, a marca, quando aposta num produto de supermercado, aposta na qualidade também. Agora, o tratamento e o produto que vem para nós profissionais das grandes marcas ou das marcas vem com um tratamento exclusivo para o profissional. Por isso é que nós temos que ter formação, quando queremos aconselhar certos e determinados produtos aos nossos clientes e ao cliente para levar para casa. Isto é que nós temos que ter esse estofo, que agora o Zé lançou uma palavra que é bem verdade. Temos que ter o estofo de saber vender. Portanto, qualquer produto que está no mercado tem qualidade. Há uns que fazem bem, há outros que fazem alergias ou não alergias, não é? Há uns que para umas pessoas fica bem, há outros que para outras não fica bem. Mas isso já vai um bocadinho das experiências que todos nós fazemos e que nos acontece em todos os profissionais e em todos os salões, não é? Portanto, qualidade, eu acredito que haja qualidade em todos os produtos. Agora, temos que saber selecionar as marcas com que queremos trabalhar e portanto, e vai por aí. Essencialmente é isso. Olha, eu posso dizer uma coisa. Há 9 anos, quando montei o meu espaço, vai fazer 9 anos em janeiro, fui buscar uma marca que, passado um mês de ter essa marca, um grande senhor que eu tive muitos arranca-rabos com ele, que lhe cheguei a dizer muitas vezes que ele não ajudou muito a profissão. Eu já lá digo o nome, já vão perceber. Não digas. Pronto, está bem. Foi uma pessoa que ajudou muito a profissão durante muitos anos. Ele e a esposa. Mas chegou a uma altura em que ele começou a destruir a nossa profissão. Porque abriu lojas por tudo quanto era centros... Vamos lembrar-nos só das partes positivas do senhor e não... Esta é uma parte positiva. É uma parte positiva que eu sempre lhe disse a ele, que ele não estava a ajudar os profissionais, porque quando chega-se a uma loja e vai-se comprar um produto e a profissional que está atrás do balcão explica que, misturando aqueles ml mais aqueles ml do oxidante, vende a tacinha, vende a trincha, vende as luvas, vende o avental, vende o kit completo, não é? Para a pessoa fazer em casa. Esse senhor não ajudou a nossa profissão. Sim. Pronto, aconteceu o que aconteceu, desapareceu do mercado. Mas as marcas é que são culpadas, porque as marcas, a ganância da marca, e estamos a falar das multinacionais, das grandes, não é? Não estamos a falar de marcas que o Zé, por exemplo, representa, que são multinacionais, não é? Mas não têm aquele volume para poderem fazer frente e colocarem os produtos nas marcas de revenda, não é? Porque a gente sabe que depois não tem a mesma saída que é uma marca conhecida. As marcas conhecidas, as 4 grandes marcas conhecidas, vendem, como se costuma dizer, abre-se a torneira e elas estão a vender, não é? Claro. Mas tem qualidade. Claro.
Mas agora já estávamos a fugir para o marketing, vamos fugir do marketing outra vez. Apresentaste já duas histórias muito interessantes, uma de como é que abriste o teu espaço, ou a razão que levou, uma das razões que levou a que o teu espaço fosse aberto. Apresentaste uma internacional, mas agora gostava que contasses uma, aquela história que nunca contaste a ninguém e que se calhar, eu sei que isto não estava no guião, ok? Não trago nada na manga, mas queres partilhar aqui uma história daquelas que só se contam a partir de uma certa hora, que tu, enfim, quando estamos já só rodeados de amigos? Olha, não sei. É assim, eu tenho montes de histórias e tenho montes de histórias de clientes, não é? Histórias que tenho um carinho muito especial por muitos clientes. E ainda há pouco estava aqui um cliente meu a ver, eu acompanhei, eu vi aqui a entrada dele aqui no telemóvel. É assim, eu tenho histórias muito carinhosas de clientes que têm um carinho muito grande por mim e que tinham, alguns já cá não estão. Histórias como, por exemplo, eu tenho uma brincadeira muito grande. Esta eu ainda nunca tinha contado. Vou contá-la agora em primeira mão, de facto. Eu tenho uma história muito engraçada e costumo dizer por brincadeira. Eu não posso ir ao Brasil porque eu tenho uma paixão enorme por tudo o que é brasileiro, não é? Brasileiras, brasileiros, eu adoro toda essa gente. Não que eles mereçam muito, mas não estou com isto a ofender ninguém, até porque o meu braço direito, que é a minha sócia, é brasileira. E é por causa disso que eu vou contar esta história. E eu tinha uma já agora, ela está a ouvir? Já agora, ela está a ouvir? Não sei, não deve estar porque ela é uma mulher muito ocupada, tem 2 filhos okay. E chega a esta hora e já está mais para lá do que para cá. Pronto. Muito bem. Então estamos à vontade. Estamos à vontade, mas ela sabe, porque é uma história que se passou muito engraçada, que eu tenho o hábito de chamar brasileira. Brasileira! Brasileira! Não chamo o nome dela. Ela chama-se Rivan, é um nome difícil às vezes, não é? Eu tenho clientes que lhe chamam a brasileirinha, mas eu era a brasileira. Brasileira para aqui, brasileira para lá, brasileira para aqui, brasileira para lá. E muitas vezes chamo, não é? E há um dia em que estou a atender um cliente e era um senhor que foi um dos nossos catedráticos deste país, um dos responsáveis, um dos poucos professores sentado em Bolonha, portanto, da Faculdade de Bolonha, uma pessoa, um economista fabuloso, e eu estou-lhe a cortar o cabelo e já não sei o que é que eu digo. Brasileira! Ela estava-lhe a arranjar as mãos e ele vira-se e diz, e eu digo, brasileira, cala-te brasileira, não digas isso brasileira. E ele vira-se para mim, olha para o espelho e diz assim, João, pare-se, faz favor. E eu parei. E ele agarra, olha para trás, e eu ponho-me assim de lado, não é? E ele põe-se assim a olhar para trás e diz assim, nunca mais que eu cá venha ao salão, você vai chamar a Rivan de brasileira. Olha, eu tinha uma adoração por esse homem fantástico, era uma pessoa que gostava muito de conversar, falávamos muito de política, sobre todas estas situações que se passavam do mundo, não é? Ele tinha sempre uma palavra e eu vir-me e digo assim, pronto, eu nunca mais chamo a Rivan por esse nome, pelo menos à sua frente. E eu arregalo os olhos e diz assim, nem à minha frente, nem mais vez nenhuma, eu não quero, porque eu da próxima vez venho cá e vou perguntar a ela se vocês continuam a tratar por brasileira. E eu calei-me. Nesse dia já não falei mais nada, já não perguntei mais nada de economia, que é uma das coisas que eu gosto de falar, e de um bocadinho do país e tudo. Nada, calei-me. E ele depois, diplomático como era sempre, infelizmente já cá não está, no espaço de 6 meses desapareceu. Ele olha para mim e diz-me assim, sabe porquê que eu lhe estou a dizer isto de não chamar brasileira?
é porque quando eu estou em Bolonha, viram-se para mim e dizem-me assim, chama aí o português. A coisa mais miserável que me podem dizer é chama aí o português. Eu tenho nome. Ela também tem. Muito bem. Eu fiquei... nunca contei isto a ninguém assim, para tanta gente ouvir. E foi uma história que ficou, vai ficar, porque é daquelas coisas que nos marca, não é? E era uma pessoa fantástica. Era uma pessoa mesmo muito, 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 muito boa nesta parte da economia e sabia bem o que é que falava sobre o nosso país e sempre disse que nós íamos passar por uma grande dificuldade daqui por uns anos. E olha, não se enganou. Uhum. E pronto, esta foi a minha história. Não é cabeludo. Sim, mas gostei desta conclusão de há sempre uma razão por trás de alguma coisa, não é? Portanto, se ele queria que não lhe chamassem brasileira, era por alguma razão, porque ele também não gostava de ser chamado de português. Ó Zé, e se nós, e todos nós estamos-nos a ouvir, essa frase, chama ele o português. Evidente. É um bocadinho, a gente tem que ser sinceros, não é a coisa mais bonita de se ouvir, não é? Exatamente. Chama aí o português. Bem, olha, João, resta-me agradecer-te este bocadinho muito bem passado, onde me trouxeste aqui histórias interessantes, mas acima de tudo uma visão que eu partilho em muitos pontos. Apesar de estarmos em sítios diferentes, muitas das coisas acabamos por, das poucas vezes que nos encontramos, acabamos por concordar com elas. Eu gostava de te agradecer esta disponibilidade e gostava de agradecer a toda a gente que nos está a ver, que se tiverem alguma curiosidade em saber um pouco mais sobre quem é a CTZ, poderão ver no nosso site www.ctz.pt. É muito simples de decorar, é muito simples de ver. Não pagam nada por ir lá, porque nós também não vendemos, seja público, seja profissional. Não estamos aqui para vender, estamos aqui num serviço, acima de tudo, de amizade com muitos profissionais. O João não sabe, mas virão a seguir mais associações. A seguir às associações, vamos entrar... Mandaste-me a informação disso. Vais às associações e depois vêm as escolas. Tu mandaste-me o mapa das próximas. Exatamente. E, portanto, aqui o objetivo é dar a voz a toda a gente que está de alguma forma ligada ao setor, porque aquilo que nós pretendemos é trazer valor à nossa profissão. Não pretendemos chamar alguém só porque tem um nome, não queremos chamar alguém só porque está à frente de algum organismo, não. Queremos chamar pessoas que possam trazer uma experiência de vida, uma experiência profissional, uma experiência que possam partilhar com outros profissionais e, acima de tudo, fazer com que cada um de nós sejamos um pouco maiores amanhã. Portanto, aquilo que nós pretendemos é realmente muito, muito valor para o nosso setor. Muito obrigado. João, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Deixa-me só finalizar para agradecer a todas as pessoas, inclusive, há pouco, quando eu falei nas formações, falta-me referenciar a Maria João Junça, também é um dos elementos de formação do clube, e que tem a responsabilidade de criar um grupo mais avant-garde dentro do clube, com coisas mais exuberantes. Agradecer a todas as pessoas que estiveram connosco nesta 1h45, que as conversas comigo são assim, são muito longas. E era só para uma hora. Era para uma hora, não é? Mas esticam-se até dizer chega. Mas graças a Deus foi uma partilha que eu gostei. Agradeço imenso. É de louvar fazer estas conversas animadas com pessoas que gostam daquilo que a gente diz e que a gente fala. Para mim foi muito gratificante. Agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui, a elas, a eles, um grande abraço, e ao Zé, essencialmente,
por tudo o que o Zé tem feito também por nós e agradecer sempre o empenho que tem estado sempre ao lado do Clube Artístico também. Tá bom? Muito obrigado. Hoje, ontem e sempre. Muito obrigado a todos. Estaremos aqui novamente na próxima quarta-feira, às 21 horas. Sigam o nosso Facebook, porque é por lá que nós convidamos toda a gente e onde ficarão a saber também o nome do próximo convidado. No próximo domingo já sairá a informação. Ok? Muito obrigado a todos. João, até sempre. Muito obrigado. Obrigado.